Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade à leitura do capítulo 9, chamado O Portal Interno. E por falar em renascimento e retornando aos evangelhos, cabe aqui uma abordagem interessante para a nossa reflexão a respeito do fato de os discípulos considerarem a hipótese de Jesus haver sido João Batista ou Elias ou um dos antigos profetas, ou seja, encarnação ou nova encarnação de um ser que já havia vivido antes, ou mesmo bem antes, conforme, por exemplo, em Marcos 8, versículos 27 a 30, quando Jesus se diz a encarnação do Cristo, e num contexto bem interessante. Vejamos a Bíblia de Jerusalém. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "João Batista." E outros responderam: "Elias." E outros ainda: "Um dos profetas." "E vós?" perguntou Jesus: "Quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Então Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Só o fato de ter havido menção por parte dos discípulos a possibilidade de Jesus ter sido João Batista ou Elias, ou um dos antigos profetas, já demonstra que determinados grupos judeus acreditavam naquela época na possibilidade de retorno a novas vidas. E ainda nessa passagem de profundo significado, em que o próprio Jesus demonstrava ter plena consciência de que ele era a encarnação do Cristo, o Eu Sou, bem anterior ao nascimento com o nome Jesus, ele se colocava assim além de espaço e tempo, podendo assim assumir tranquilamente qualquer forma e em qualquer época, em outra existência na Terra ou em quaisquer outros mundos. E com relação ainda a João Batista, temos as palavras de Jesus em Mateus 17, versículos 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: "Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro?" Respondeu-lhes Jesus: "Certamente Elias teria que vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles." Então, os discípulos entenderam que Jesus se referira a João Batista. E esta passagem em que os discípulos perguntam por qual motivo Elias deveria vir primeiro, nos parece surgir em função de uma outra passagem bem anterior do Antigo Testamento, no qual Malaquias, em 3, versículo 23, inspirado pela revelação divina, afirma: "Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Javé, grande e terrível." E Jesus confirma em Mateus 11, versículos 12 a 15, que João Batista é Elias que havia retornado, segundo a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E, se quiserem dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. E segundo a Bíblia hebraica, desde os dias de Joxanã,
o imersor, até agora, o reino dos céus tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Yoshanan. E se vocês quiserem aceitar, ele é Eliahu, cuja vinda fora predita. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Interessante ainda e que vale a pena considerarmos em nossas reflexões diz respeito ao texto do Antigo Testamento em que Jó utiliza a expressão "somos de ontem e nada sabemos". Por esquecimento? Conforme, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Pergunta às gerações passadas e medita a experiência dos antepassados. Somos de ontem, não sabemos nada. Nossos dias são uma sombra sobre a terra. E na Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de teus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Segundo muitos estudiosos, há várias passagens bíblicas que constatam a possibilidade de retorno a uma nova vida em um outro corpo físico, mas cujas referências alongariam por demais essas páginas. Convém ressaltar que havia, naquela época, muita dissidência entre os vários ramos do judaísmo, algumas até violentas, chegando mesmo a guerras, e cada grupo desejando assumir a supremacia sobre os demais, mesmo estando sob o Império Romano. E há vasta literatura hoje em dia por parte de teólogos, arqueólogos e estudiosos em geral sobre o judaísmo naquele período. Algumas pessoas podem argumentar no sentido de que a palavra reencarnação não aparece na Bíblia judaica ou na cristã traduzidas para o português. Contudo, vale salientar que as traduções de tais escrituras para o português não devem mesmo contemplar a palavra reencarnação, considerando que ela foi cunhada por Allan Kardec no recente século XIX. Bem, tais reflexões visam apenas servir para as nossas elucubrações. E independentemente de se acreditar ou não na possibilidade de retorno do espírito ou Atman a um novo corpo, o mais importante, entendemos, se resume em amar. Amar a Deus e ao próximo, manifestação do próprio Deus em cada um. Essa é a principal mensagem de Jesus e o ensinamento fundamental de todos os elevados seres que passaram e passam pela Terra, e consistindo em verdade no despertar da consciência da realidade do ser que somos, independentemente de crermos na possibilidade ou não de retornarmos a uma nova existência. A nossa conduta na vida, com espírito de fraternidade, de humildade, de carinho para com todos, de busca da autotransformação, de aprimoramento da personalidade, etc., isto é que faz a diferença. Pois de nada adianta crermos na possibilidade de retorno a uma nova vida no plano físico se a nossa conduta não condiz com os valores do espírito.